Aleluias. Oh, glória do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Aleluias. Prometo ser breve, irmãos. Aleluias. No Daniel, capítulo 3, no versículo 28. Aleluias. Deus às vezes nos permite, irmãos, passar por momentos difíceis, por algumas situações, e umas delas é para que nós conhecemos o Deus a qual nós servimos, e outra era que para aqueles que nos cercam, porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Ele vai conhecer na minha vida e na sua vida, no momento de aflição, de dificuldade, quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, eu tenho uma boa notícia para você: é aquele que nos proporciona a vitória. Amém. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É o general de guerra, e ele nos torna vitoriosos também. Todos acharam, amém? Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados, e suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Irmãos, para que nós podemos entender um pouquinho, no primeiro capítulo do livro de Daniel, nos conta a história, a Bíblia, que no terceiro ano do rei Joaquim, reinava Joaquim sobre Judá, sobre o povo de Israel, e aprove ao Senhor entregar aquele reino a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia. E sitiou Nabucodonosor ali a Judá, e foi então levado como cativo o povo. Houve ali uma destruição, entraram no palácio, tiraram ali alguns utensílios da casa do Senhor, levaram para colocar em um altar de um deus pagão da Babilônia, que o rei Nabucodonosor eles serviam, acreditavam. Mas teve alguns que me chamou a atenção, irmãos. Depois de socorrido, levaram os cativos, disse o rei Nabucodonosor diz a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos, o encarregado, vamos botar assim, daquele reino. E o rei então disse a Aspenaz, deu uma ordem: olha, traga até mim algumas pessoas, e eu quero dizer para você como que o rei queria essas pessoas: que fosse filho de Israel, da linhagem dos nobres, não era qualquer pessoa. Mas uma coisa me chamou a atenção, irmãos, no versículo 4, que diz: jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinadas letras e língua dos caldeus. Irmãos, quando nós vemos isso aqui historicamente, o império, o reino de Nabucodonosor estava crescendo com grande velocidade, estava desenvolvendo muito rápido, e nós vemos na história que eles não tinham pessoas capazes para introduzir nesse reinado, para que fossem chefes, para que fossem líderes, para que fossem a extensão do braço de Nabucodonosor naquele reino. E me chama a atenção, irmãos, que aquele homem chamado Nabucodonosor, que era rei, ele dá uma ordem para que trouxesse algumas pessoas. E essas pessoas não poderiam ser qualquer pessoa. Essa pessoa teria que ter uma descrição, uma definição. Primeiro, que teria que ser jovem, formoso, sem defeito, com aparência perfeita, que tivesse conhecimento das leis, que fosse instruído. Eu quero te dizer que aquele homem foi colocado
perante o rei, um homem chamado Daniel e mais 3 amigos. E esses homens foram então colocados a serviço do rei num aprendizado que duraria 3 anos, a qual o rei mandou então que desse a ele uma porção, uma ração. A ração deles naquele dia era um manjar, era um banquete que era mesmo servido para o rei, a mesma alimentação de um rei. Foi servido em porção, foi ordenado para que servisse em porção aqueles homens. O mesmo vinho, a mesma bebida que o rei usava, também que fosse fornecido uma porção para aqueles homens. E aqueles homens então ficariam ali aprendendo os costumes, aprendendo a língua, aprendendo como adorar os seus deuses, aprendendo como servir àquele reino. Historicamente, irmãos, nós vemos que Daniel, se seguirmos a história, o relato, a primeira coisa que Daniel colocou foi em seu coração de não se contaminar. Aquele homem, com a sua posição de não se contaminar, também influenciou os seus amigos a se separarem, a não pecar, a não contradizer aquilo que eles foram ensinados. Eles conheciam a um Deus de Israel, a um Deus real e verdadeiro, e manteve em seu coração: olha, pode vir o que vier, nós vamos permanecer fiel. Eu quero ficar separado, eu não quero me contaminar. Meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, uma das coisas que nós temos visto nesse mundo não é uma história. Nós temos visto esse mundo apresentar realmente delícias e pratos ornamentados a uma mocidade, a uma juventude, para levá-los à perdição, para levá-los ao cativeiro. Querem levar pessoas, os jovens, à dependência de drogas, à prostituição. E como nós temos visto isso, hoje mesmo uma notícia chegou ao meu coração que me entristeceu. Um jovem irmão velho conheceu o Senhor Jesus, mas infelizmente, meu irmão, nesta noite passada ele morreu com uma overdose, e era um jovem. É isso que o inimigo comum da minha e da tua alma tem para oferecer aos nossos filhos, para oferecer até mesmo às nossas vidas. São manjares que aos nossos olhos, aquele prato real, irmão, você imagina uma alimentação de um rei. As mais belas frutas deveriam estar ali, o melhor estaria ali. Para quê? Para que aqueles homens viessem com os olhos e realmente dizer: olha, aqui é bom. Mas nem tudo que nós vemos com os nossos olhos é bom para as nossas vidas. Aqueles homens, quando se separaram, eles disseram: olha, eu não quero me contaminar, eu quero permanecer fiel ao meu Deus. Ele chega então ao chefe e diga: olha, porque faça conosco um teste, nos aprove no período de 10 dias, dê-nos para a nossa alimentação simplesmente legumes e água. Faz toda a diferença, irmãos. Quando nós queremos permanecer na presença do Senhor, nós passamos por dificuldade. Mas existe uma coisa: Deus, quando Ele vê o meu e o teu coração, o desejo de se manter separado: Senhor, eu não quero me contaminar com esse mundo, porque eu quero ver a tua face. Sabe o que Deus faz? A Bíblia nos diz que Deus colocou um laço de amizade entre Daniel e aquele homem que levava a sua ração, o seu alimento. Porque se o rei soubesse que ele não estava levando a ração, aquilo que a ordem real, aquilo que determinou o rei para aqueles homens, a sua cabeça, ó, ele estaria desobedecendo uma ordem real. E o rei era a autoridade máxima naquele período. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele colocou um laço de amizade entre Daniel e aquele homem. Aquele homem sabia o risco que ele estava correndo, mas ele falou: eu vou lhe dar água e legumes. E eu quero te dizer que no final daqueles 10 dias, quando eles foram apresentados ao rei, no final daquele período, eles se encontraram mais formosos, eles se encontraram mais belos do que aqueles que se alimentavam com o manjar. Sabe por quê? Na dificuldade, Deus vai te sustentar. Na escassez, Deus vai te sustentar. Aleluia. Na onde o homem diz assim: olha, não tem mais jeito, Deus está contigo e vai falar: eu transformo, eu posso fazer porque eu sou Deus.